A crescente demanda por hortaliças e a exigência pelo mercado de produtos com mais qualidade, livre de agrotóxicos, tem levado produtores a cultivarem diversas hortaliças em sistema hidropônico. Além disso, o processo de hidroponia apresenta muitas vantagens em relação às formas de cultivo tradicionais. Alface, cebolinha, agrião, hortelã, essas são apenas algumas hortaliças cultivadas por aqui. Mas o método é bem diferente do convencional. Ao invés das plantas estarem no solo, elas são plantadas dentro de um sistema composto por cano de PVC. Para entender melhor, é bom saber primeiro o que é hidroponia. A palavra vem do grego hidroponos, que significa trabalho na água. É uma técnica de cultivo de hortaliças, frutos e flores, em que as plantas não entram em contato com o solo, mas em soluções nutritivas, que são preparadas cuidadosamente para nutrir a planta, circulando entre suas raízes. Esse espaço diferente fica aqui em Goiânia, no sítio Recreio Caraíbas. São 2 estufas com 750 metros. Ao todo, são 20 bancadas divididas neste espaço, com vários tipos de hortaliças. Em média, em cada bancada cabem 400 mudas, chegando um total de cerca de 12 mil mudas. E quem toma conta de tudo isso é a Flávia. Formada em agronomia, ela resolveu investir no projeto há 2 anos. Apesar do começo ter sido difícil, ela não desistiu. Quando eu estava na faculdade ainda, eu já tinha o sonho de colocar hidroponia. Mas assim que eu saí, fiquei 6 meses empregada em Mozarlândia. Aí depois voltei para Goiânia. 6 meses depois de bastante estudo aprofundado em hidroponia, e aí eu montei minha hidroponia. Uma das vantagens do cultivo na hidroponia é que não há desperdício de água. No caso, a solução nutritiva já vem diretamente no canal e passa, no caso, alimentando toda a bancada. E aí, temos, no caso aqui também, a questão da caixa d'água, que toda a solução retorna para ela, fazendo um sistema fechado, no caso. Ou seja, a economia de água que a gente tem é muito grande em relação ao cultivo do solo. Em Goiás, o método da hidroponia ficou conhecido há uns 10 anos. Atualmente, são cerca de 50 produtores no estado que cultivam diversas hortaliças, entre elas rúcula, cheiro verde, alface, coentro. Em época de escassez de água, a técnica vem ganhando cada vez mais adeptos. A partir do momento que elas foram conhecendo o cultivo, elas foram tentando aprimorar a técnica e em regiões diferentes do estado nós temos já produtores. Por exemplo, no sul, ali na região de Morrinhos, né? A região norte, em Porangatu até Uruaçu, nós temos produtores. Em Anápolis temos produtores grandes e também aqui no entorno de Goiânia. Ainda de acordo com o engenheiro agrônomo, existem outras vantagens na hidroponia que vem conquistando mais espaço entre os produtores. Em áreas pequenas eu consigo produzir muito, né? A mão de obra aqui é bastante reduzida, né? Poucas pessoas conseguem conduzir o plantio por ser automatizado. O sucesso e o pleno desenvolvimento dos vegetais na hidroponia depende principalmente da qualidade da solução nutritiva. Afinal, é dela que a planta retira todos os nutrientes. Os principais fatores são a temperatura, nível de oxigênio e condutividade elétrica. No caso da adubação, a gente coloca toda na caixa. A gente faz adubação, aqui coisa de 2 a 3 vezes na semana. Condutividade elétrica, a gente trabalha aqui na média de 1,2 a 1,6, dependendo do clima que tiver. Quando está muito quente, uma adubação mais fraca um pouco. No período mais frio, ela consome menos água e nessa água que ela puxar, ela tem que levar com ela o nutriente. Uma das preocupações dos produtores são as mudanças climáticas que ocorrem ao longo do ano. Em muitas regiões, a chuva em excesso, geada fora de época, granizo, seca, entre outros fatores, fazem com que a produção agrícola diminua drasticamente. Em alguns casos, existe até a perda total da plantação. Situações que não acontecem aqui na estufa da Flávia. Aqui o cultivo é todo protegido em estufa. No caso, o do chão, ele está totalmente vulnerável. Eu levo vantagem nisso, no caso, porque eu produzo o ano todo eu tenho alface. Já estou dando um passo à frente em relação, vamos pôr, os concorrentes. Mesmo em hidroponia, ocorrem as doenças e ataques de insetos.
Claro que é bem menor que o cultivo em solo. Para evitar as perdas, a Flávia utiliza algumas alternativas. Um recurso que a gente usa também é o uso de cola entomológica nos pés das bancadas, para evitar que o inseto suba, no caso, na bancada. Aqui, como vocês veem, a quantidade de inseto que tem grudado aqui na cola, vocês veem que o método é eficiente. O engenheiro garante que quem quiser pode usar a técnica da hidroponia para cultivar as plantas em casa. Através de um pouco de informação que a pessoa recebe, um pouco de técnica, né? A pessoa pode trabalhar, né, mas seguindo algumas orientações. Por exemplo, a questão da adubação, a questão do tamanho da bancada, a questão o espaço entre aqui as mudas. A Flávia garante que vale a pena o investimento. 30 dias depois de plantar as mudas, as hortaliças estão prontas para comercialização. E um pé de alface hidropônica chega a custar 50% a mais do que os outros. Agora a gente vai começar a colher para mandar o alface para o mercado. Vou mostrar aqui a colheita, no caso. Vai com raiz e tudo, a gente dá uma limpada, coloca o alface no saquinho. Geralmente vai de 1 a 2 pés, depende. Se o alface chegou no tamanho, vai 1. Se não, pode colocar até 2 pés para dar o padrão. E daqui já vai direto para o mercado e do mercado vai direto para a mesa do consumidor.